Pierre Levy, que diz que o excesso de informação gera a desinformação. Quer dizer, hoje nós vivemos um mosaico de informação e nós vivemos, na verdade, na casca dos eventos, né? Na superfície das coisas. Sim. Não conseguimos aprofundar nada. Até tem um pensador também norte-americano chamado Nicholas Carr. Ele escreveu um livro, então vamos falar de livro bastante, né? Um livro, até acho que não tem tradução ainda para o português, chamado The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. Os vazios, é uma tradução livre assim. Os vazios, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros? E demonstra exatamente essa questão de uma nova concepção, de uma nova sociedade, de novos jovens, né, que passam a ter uma configuração diferente da realidade. Quer dizer, menos capacidade de foco, né, não consegue se ater muito tempo às coisas, né, uma capacidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Eu acho isso surpreendente, aliás, é muito interessante, né? Vocês, mulheres, especialmente, têm esse dom, né, extraordinário, assim, de fazer meia dúzia de coisas ao mesmo tempo. O homem é muito limitado, está fazendo uma coisa e não consegue fazer outra, né? Então, inclusive, tem um artigo também, esse Nicholas Carr, em que ele pergunta assim, is the Google making us stupid? O Google está nos transformando em pessoas estúpidas? Porque o Google hoje é uma ferramenta muito fácil, né? Às vezes você não precisa de exercitar o raciocínio. Você joga no Google, como diz a juventude, né? E está ali a resposta para tudo. As pessoas hoje vão ao médico. Esses dias eu estive conversando com o médico. Todo mundo é meio médico, todo mundo sabe das doenças, né? Porque hoje em dia joga ali, né? Não importa a fonte, né? O médico disse, o Google é meu pastor. Exatamente, dizem, isso né? aí. Né? O médico disse, as pessoas chegam aqui já com o próprio diagnóstico perfeito já, né? Porque já pesquisaram no Google, etc. e tal, né? Então, essas facilidades, elas, de certa forma, elas prejudicam o desenvolvimento da questão do raciocínio, do aprofundamento das coisas. Você não se atém por muito tempo às coisas, né? Então, a questão da própria velocidade, né? A velocidade é o que nos caracteriza em nosso tempo, né? Então, é tudo corrido, é tudo rápido, né? É a comida rápida, são as relações rápidas e descartáveis também, né? A família se tornou um balcão de comidas rápidas. E as pessoas se tornam cada vez mais ansiosas também, né, Astomir? E muitas vezes o fato de eu preciso sentar e ler um livro, exato, um tempo ali, a pessoa fica tão ansiosa muitas vezes que não, vou fechar, tem outra coisa para fazer, mas, né? O que eu percebo, assim, Cláudio, uma coisa muito interessante, para quem conheceu as residências antigamente, você entrava numa casa, a primeira coisa a sala era o quê? Era uma biblioteca. Encontrava uma biblioteca. Segunda etapa, você entrava numa casa, décadas depois, era um bar, né? Cheio de bebidas. Depois até os pais perguntavam por que os filhos bebiam, né? O exemplo começa de casa, né? Hoje, a gente entra numa casa e encontra o quê? Uma sala de cinema. Tela. Quer dizer, e onde é que estão os livros, né? E assim, questão, eu vejo muitas vezes também as crianças que vão dormir à noite, a mãe deixa o quê para ela? Mas é uma televisão ligada. Por que não vai contar uma história? Pô, tem história que mexe com o imaginário. Você não tem na sua vida, no seu passado, as histórias. Eu tenho no meu passado um sujeito que... Eu sou da época que tinha a fita cassete. O pessoal deve estar rindo aqui, com certeza. A fita cassete com um livrinho que a gente ia acompanhando e ficava viajando nas histórias, né, da Disney. Ou seja, a gente já exercitava a imaginação aí, coisa que as crianças hoje em dia não fazem, né? Eu acho que assim, a leitura, ela começa, digamos assim, como os valores éticos, sempre digo assim, que eles começam na primeira dentição, né? Quer dizer, o exemplo de casa, onde as coisas começam de fato, né? Então, se nós não temos esse incentivo a partir da primeira hora, contar uma história para a criança dormir. Eu tenho na minha vivência um senhor analfabeto que contava histórias de família de maneira magistral. Eu nunca me esqueci dessa figura. Era o chamado Velho Lindolfo. Contava histórias de Pedro Malazarte, não sei o quê. A gente viajava na imaginação, né? Quer dizer, o gosto pela leitura começa em casa e depois se expande para a escola. Depois podemos falar da escola. Com certeza. Ler é um hábito, né? Por exemplo, a pessoa ela começa a ler um livro, muitas vezes aquilo ali é um pouco um sacrifício. Depois ela começa a ter aquele hábito de ler e ela não consegue parar de ler, né? Exatamente. Assim como caminhar, que no início a pessoa fazer algum exercício físico, né? Para quem quer começar a ler agora, que eu acho que nunca é tarde, né? Também. Nunca é tarde, sem dúvida. Deve começar criando um hábito, estimulando, eu vou ler pelo menos esse livro aqui em um mês, no próximo mês vou ler outro, né? Porque a média no Brasil é baixíssima, é 4 livros anualmente, né? Anualmente, exatamente. A cada 3 meses, a pesquisa da Retratos da Leitura no Brasil descobriu que a cada 3 meses as pessoas leem, em média, 1,8 livros, né? Quer
Quer dizer, isso é uma coisa, um nível baixíssimo. Nós perdemos, inclusive, para a Argentina, que lê muito mais do que nós, Chile lê mais do que nós. E surpreendente também que o próprio Peru lê muito mais jornal, 70% das pessoas leem jornal no Peru. Então, nós não temos o hábito da leitura. E ela tem que começar em casa e depois a etapa seguinte na escola. Eu acho que a escola desempenha um papel primordial também, por quê? Porque eu vejo muitas vezes que a leitura é imposta, né? E as pessoas, de repente, se deparam com o Machado de Assis, com os nossos grandes monstros da literatura, mas sem um preparo, sem uma indução, você não consegue associar paixão a isso. Aliás, a palavra apatia vem disso, apatos, quer dizer, não tem paixão. E eu acho que assim, o fracasso da escola hoje é o que é? É a falta de paixão pelas coisas, do próprio professor. Um dia eu cheguei na sala de aula, e eu sou professor também, quer dizer, eu sou um monstro de duas cabeças, jornalista e professor, né? E eu ainda sempre brincava com meus alunos, dizia assim que eu sou o sujeito mais feliz da vida, porque eu faço o que gosto e ainda me pagam por isso, né? Então, cheguei na sala de aula, os alunos na maior algazarra, rindo a fraldas soltas, né? E numa alegria imensa. Quando eu entrei, todo mundo ficou quieto. Eu botei meus livros sobre a mesa e disse assim, eu vou embora. Ele me olhou assim, por quê, professor? Eu disse, vocês eram felizes antes de eu chegar. Depois que eu cheguei, vocês se tornaram infelizes, todos quietos, né, carrancudos, etc. O que houve, né? Digo, isso aqui é um lugar de prazer, de alegria, de troca, né? Então, acho que a leitura é também tem essa coisa da troca, do prazer. A leitura é um prazer. Eu estive lendo na semana passada, relendo, o Simões Lopes Neto. Simões Lopes Neto é um monstro da literatura sul-rio-grandense. É uma beleza isso. Eu li na minha adolescência, estou relendo agora, por exemplo, um conto 300 onças. Aquilo tem um ensinamento extraordinário. O jogo do osso, o manancial, o contrabandista. São coisas assim que você lê numa sentada, digamos assim, e são coisas absolutamente apaixonantes. Linguagem gauchesca, narradas. Aliás, o triste da história toda é que o Simões Lopes Neto morreu pobre, né? Paupérrimo, como costuma acontecer com as grandes figuras da literatura, né? Reconhecidas só pós-mortem, né? A família dele foi sustentada depois pelo poder público. Enfim, mas só dizer assim que a paixão pelo livro começa em casa, se estende na escola, onde o próprio professor tem esse papel também de levar o aluno a se apaixonar por aquilo, né? Dizer, não só impor leituras. Com certeza. E lembrando também que quem lê, né, escreve bem, argumenta bem. A gente vai conversar depois no próximo bloco com a Luísa, que é colunista da revista Capricho, né? E escritora, uma jovem escritora gaúcha também, com certeza. Depois eu vou perguntar para ela, mas ela deve gostar de ler. Sem dúvida. Né? Quem não lê, não escreve. Né? Essa coisa sempre caminha lado a lado, ler e escrever. Né? A dificuldade de expressão das pessoas decorre da falta de leitura. Né? Com certeza. Quando a gente fala em leitura, né, para escrever bem, eu preciso ler com qualidade, não ler qualquer livro ou jornal. Né? O que eu preciso ler para escrever bem? Começa por aí, né? Eu acho que primeiro, eu diria assim, ó, na pré-adolescência, por exemplo, tem o Manuel Bandeira, me fugiu o nome do Pedro Bandeira. Pedro Bandeira escreve para adolescentes. Assim, a idade de 11, 12 anos, as pessoas podem ser levadas a esse universo, começam a ler coisas, né, mais com substância, agradáveis também, que a leitura não precisa ser uma leitura chata, né? A leitura tem que ser sempre uma coisa que traz prazer, né? Ler com prazer. E os bons livros, né, a indicação de boas leituras, e é um processo, é que nem andar de bicicleta, depois que você começa a andar, não para mais, né? Com certeza. E é bom também, é importante ler os grandes autores, né? Sem dúvida. Livros, Machado de Assis, né? Que traz uma boa referência, né, para quem vai escrever. Eu acho que, assim, no fundo, todo esse processo de leitura dele, ele é, né, a parte de um incentivo de pessoas que rodeiam, né, o adolescente. Isso que o adolescente, hoje, por exemplo, a própria família, essa falta do diálogo também, da parceria, da comunhão. Hoje nós vivemos lado a lado, separadamente, né? Você chega em casa, que entra no seu quarto, né? Liga o seu computador com a sua senha. Aliás, diz que quando a pessoa morrer, não deixa os meus bens, deixa a minha senha, e resolve tudo, né? Enfim, então, essa questão das pessoas não conviverem mais, né? A própria televisão, que é um hábito, imagino assim, se as pessoas hoje lessem dedicassem um terço do seu tempo para ler, né? Do tempo que dedicam para assistir televisão, né? Muitas vezes tem programas de qualidade tão duvidosa, né, que acrescentam tão pouco. Acho que é importante também isso, né? Mas não só isso, né? Quer dizer, criar a questão da substância também. Tem um pensador polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele fala sobre essa questão da velocidade.
Então ele usa uma metáfora muito interessante, é a metáfora do lago congelado. Diz que um lago congelado, o esquiador sobre um lago congelado, qual é o segredo dele? O segredo do esquiador sobre um lago congelado é a velocidade. Por quê? Porque a camada é fina. Então, muitas vezes parece que nos falta substância, né? Por isso, essa demanda cada vez maior por velocidade. Tudo tem que ser rápido, comidas rápidas, relacionamentos rápidos, etc. Tudo rápido, né? Então, a gente muito acaba superficial, né? E aí acabamos perdendo a essência das coisas. Né? Astomiro, tu és diretor da editora da Ubra, né? E eu não posso Perfeito. deixar de te perguntar o que é preciso para lançar um livro, né? Bom, primeiro ter um bom texto, né? E submete os originais a gente, né? Nós temos um conselho editorial que faz a apreciação, um parecerista voltado, por exemplo, se você vai fazer um livro sobre culinária, né? Eu já falei com o Astomiro antes aqui é. de começar. Seria ótimo, né? Comida boa, etc. E tal, né? Mas um livro sobre culinária, não sou eu que vou avaliar esse texto, né? Então alguém especial que entende do métier, né? Vai fazer uma análise desse livro, vai recomendar, né? Vai fazer um parecer. Feito esse parecer positivo, nós já colocamos ele em produção. Né? Passa por questão da revisão linguística, né? Depois por um projeto gráfico, né? Um projeto visual, programação visual, né? Depois a editoração, né? Mais uma revisão, depois nós encaminhamos para a gráfica, para a impressão, e a produção da capa. Existe todo um processo, né? de criação coletiva, que nós temos toda essa estrutura, nós temos um parque gráfico aqui na universidade, na Ubra, muito interessante, né? Que nós produzimos livros. Aliás, nós temos quase 500 títulos já publicados, né? E temos uma produção significativa de bons livros, muitos voltados à área acadêmica, que às vezes não tem essa... É isso que eu ia te perguntar, né? Por ser uma editora da universidade, com certeza os livros que são mais avaliados, né, ou mais publicados, são livros referentes à educação, né? Exatamente. E alguns títulos que as pessoas até se surpreendem, né? Há pouco tempo nós lançamos aí a Euglenoophyce pigmentadas. Nossa. O que é isso? É um estudo sobre algas feito na Fundação Zoobotânica. Claro, eles são trabalhos específicos, e por isso a importância de uma editora universitária. Quer dizer, o nosso campo de venda é muito limitado, porque os pesquisadores são poucos, mas a editora universitária desempenha um papel primordial na educação do país. Quer dizer, quando nós vamos para a Feira do Livro, que vai ter, por exemplo, agora em novembro, meados de outubro e início de novembro, em Porto Alegre, que é a maior feira a céu aberto da América Latina, a Feira do Livro de Porto Alegre, que é um marco na cultura rio-grandense, nacional. Nós, quando vamos para lá, nos colocamos a nossa banca, e às vezes tem ao lado da nossa banca alguém que está vendendo Bruna Surfistinha, Paulo Coelho, etc. Vende a rodo, né? E nós, livro de autoajuda, vende etc. muito também. Exatamente. Né? E nossos livros técnicos, obviamente, vendemos muito pouco, né? Mas desempenhamos um papel primordial, né, para o processo de educação. Porque é sempre aquela história que se diz, né, que as palavras voam, mas os escritos permanecem. Então, o conhecimento ele vai sendo acumulado, vai sendo registrado em livros, né? E aí se passa o conhecimento, né? Esse papel para a ciência, né? O papel de um editor universitário hoje é primordial. Com certeza, Astomiro. Adorei te receber aqui, adorei te conhecer também. Antes de chamar o intervalo, eu vou ler 2 frases aqui que o Astomiro me deu aqui antes da gente entrar no estúdio. Uma diz assim: um público comprometido com a leitura é crítico, rebelde, inquieto, pouco manipulável e não crê em lemas que alguns fazem passar por ideias. Essa frase é de Vargas Llosa, escritor peruano, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2010. E a outra frase é: quem não lê não pensa e quem não pensa será para sempre um servo. Essa é a frase de Paulo Francis, jornalista e escritor brasileiro. Adorei te receber aqui. Foi muito legal estar aqui também, né? Eu acho que... Então, nós, assim como trabalhamos com a palavra, que, aliás, é a mais encantadora de todas as magias, né? Nós trabalhamos, de certa forma, com a utopia, essa questão da leitura. Mas o que é utopia? Tem uma frase do Galeano que diz assim que a utopia é aquela, tipo arco-íris, né? Ela está no horizonte. A gente caminha 2 passos, ela se afasta 2 passos. A gente avança 10 passos, ela avança 10 passos também. Então, eu pergunto assim, para que serve a utopia? Serve para isso, serve para caminhar, né? É isso. Bacana, muito obrigada pela presença. Eu vou para o intervalo e volto com mais TPM. Fica aqui comigo.